É o Alex, da VTG. Raul da Adidas. É o Bruno Souza. Ricardo ZN. Essa aqui eu tô mandando, e quem não gosta, eu só lamento. Esse som é diferente, vai ser o hit do momento. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Todo mundo baratinado no beat do Lego Tempo. Todo mundo baratinado no beat do Lego Tempo. Versão nordestina. Brau no beat. Brau no beat. Outra parada, irmão. É nessa satisfação, com muita alegria, que eu vou chamar agora a professora Mayra Gouveia. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Ela trabalha na Escola Técnica Cícero Dias, no Recife Sul, né? E ela vai aí nos contar um pouco desse trabalho com um tema tão instigante: tecnologias de sistema e informações, cartas, portfólios e retratos para reconhecer-se. Vamos? Isso mesmo, vamos lá. Então, pessoal, eu sou a Maíra, sou professora de multimídia aqui na ETS Cícero Dias, o projeto Nave Recife, que é um projeto que tem alunos de programação em multimídia. Eu sou graduada em design de moda, mestre em design e doutoranda em design aqui pela UFPE. E o projeto de hoje que eu vou apresentar é o Tecnologias de Si. Então, foi um projeto desenvolvido com os estudantes de multimídia do primeiro e do segundo ano, ao longo do primeiro semestre de 2021. Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como esse processo se deu e quais foram as motivações, né, dessa ideia. Então, eu entrei no NAVE esse ano, já num contexto de processo remoto, e então eu não conhecia os estudantes, eu não conhecia eles ao vivo, nunca tinha visto eles. E na dinâmica de sala de aula online, muitas vezes os estudantes não se sentem confortáveis em ligar as câmeras, e também esse processo de reconhecer, de conhecer alguém sem ver essa pessoa é uma delicadeza, né? Conhecer alguém somente pelo meio virtual foi um processo que me gerou uma certa inquietação, e aí eu pensei em metodologias para conhecer essas pessoas sem deixá-las desconfortáveis, sem forçar os meus estudantes a ligarem a câmera, por exemplo. Além disso, esse projeto também parte da minha pesquisa de doutorado, né, onde eu pesquiso essa questão do corpo como matéria-prima do projeto. Como que a gente pode olhar para si mesmo e criar projetos que dialoguem com a gente, com o nosso autoconhecimento, mesmo num sentido filosófico, e com a nossa comunidade, né? Como que a gente se reconhece cidadão. Então, a tecnologia, ela serve para que a gente reflita o nosso estar no mundo de uma forma crítica. E aí, as tecnologias de si, eu trabalhei com algumas metodologias como cartas, portfólios e retratos, né? Alguns produtos que são gerados a partir dessas conversas e aulas, para que os alunos se reconheçam. Reconheçam sua própria história, sua própria trajetória e como que eles se colocam no mundo. Pode passar, por favor. Então, a gente foi fazendo várias atividades, não só ao longo do primeiro semestre, né? Elas foram se alongando e se aprofundando ao longo do ano, que misturam uma parte técnica com uma parte filosófica. Então, a gente começa com as 10 perguntas essenciais, que eu vou mostrar o que são. Então, é uma parte escrita, e aí o estudante começa a ir revendo sua própria trajetória enquanto produz materiais imagéticos, etc. A gente também teve o processo do autorretrato, né, que é olhar para si mesmo e se representar para o outro, tentando não só se representar de uma forma formal, mas também
filosófica e mesmo artística, abstrata, trazer sentimentos a partir dessas imagens, né? Daí a gente teve um exercício também que se chama Cartas do Futuro, que eu vou explicar, e no meio disso tudo a parte técnica, então vetores, teoria da cor, pixel art e o mood board, que é um painel de humor, um painel semântico, onde a gente consegue expressar quais são as ideias e sentimentos que a gente quer trazer para os nossos projetos. E aí, pode passar. O que são as tecnologias de si, né? Esse termo que eu uso para iniciar o projeto. As tecnologias de si são um conceito criado pelo filósofo Michel Foucault. E aí, o que ele diz? Que são tecnologias, ele traz muito nos livros, na teoria que ele desenvolve, que nós não somos seres prontos, a gente vai se construindo como sociedade em sociedade. E a tecnologia de si, o cuidado de si, esse conceito que ele traz na hermenêutica do sujeito, é uma capacidade nossa de se modificar para alcançar um objetivo de melhoria. Então, a gente mas a gente sempre pode melhorar a partir de uma conduta, a partir de um pensamento. Então, a gente faz uma análise crítica e tenta buscar essa perfeição, essa felicidade, essa pureza ou mesmo o poder, né? O poder sobre si, às vezes o poder sobre o outro. Sempre a gente traz essa questão da ética, né? Que o poder traz junto um monte de responsabilidades. Então, a gente traz tudo isso, essa questão filosófica misturada com questões técnicas do curso, como composição, cor, contação de história, né? Que é o storytelling, porque a gente tem alunos aqui de multimídia com foco em jogos digitais. Então, a gente sempre traz essa questão da narrativa, de como a gente pode trazer o motion design, animação, vetorização e questões subjetivas de autorreflexão. Então, é misturar a técnica e a questão ética e cidadã do sujeito. Pode passar. A gente também trabalha muito aqui na escola com a questão das ODSs. Então, nessa experiência, os estudantes revisitaram suas trajetórias, tanto visuais, imagéticas, quanto, né, como eles se constituem no mundo, e desenvolveram durante os exercícios uma habilidade de se projetar para o amanhã. Então, a gente está aqui, né, dialoga muito com o projeto de vida, como que eu me modifico, me melhoro para alcançar objetivos éticos e próprios, né, para o mundo e para mim. Então, o exercício misturou arte, tecnologia, literatura, né, com a questão da escrita, da carta, do sonho. E a gente refletiu criticamente sobre essa existência de uma forma a analisar e planejar a nossa vida. Então, a gente culmina com essa possibilidade de olhar para si, olhar para pessoas da nossa comunidade como heróis do cotidiano, pessoas porque o estudante adolescente, né, que é o que a gente trabalha, primeiro e segundo ano do ensino médio, tem muito a coisa da fantasia, do super-herói norte-americano. Então, eu busco muito trazer essa questão dos heróis que estão aqui na nossa comunidade. Pode passar. Então, a gente fez esse exercício, né? Eu abri um formulário em que os alunos podiam se apresentar, eram 10 perguntas e eles tinham que refletir criticamente. Então, se apresente, quem é você nesse mundo? Quais são os seus maiores defeitos? Quais suas maiores qualidades? Qual o dia mais feliz da sua vida? Um medo, uma pessoa que te inspira? Como que você se vê daqui a 5 anos? Como você pode mudar o mundo? São perguntas que tira o estudante daquela zona de conforto e faz ele pensar como que ele está trilhando a própria história, né? Pode passar. Daí, a gente também fez esse outro exercício, que são as cartas do futuro. Então, não são cartas para o futuro. Não é uma carta que eu escrevo para a Maíra de 40 anos, né? Estou com 30. É uma carta que a Maíra de 40 anos escreve para a Maíra de 30. Então, o que você acha onde você acha que você estará e o que você gostaria de contar para você mesmo? Então, eles se projetam para uma amanhã e dialogam consigo mesmos. Ao invés deles conversarem com outra pessoa, é um inception deles conversando com eles mesmos em outro lugar. E aí, eu trago muito essa questão também da ancestralidade, né? De olhar, esses são retratos bordados que eu fiz da minha avó e da minha mãe. Então, eu trago muito a minha própria trajetória para que eles possam refletir sobre a deles, quem são as pessoas na família deles que influenciam quem eles são. E aí, esse exercício de escrever uma carta conversando consigo mesmo. Pode passar.
E aí a gente entra com a parte técnica. Então, como que a gente, né, como que eu implementei as aulas de vetor e de pixel art? Porque esse projeto foi rodado paralelamente com estudantes do primeiro e do segundo ano. Só que aí com cada uma a gente desenvolve algum tipo de técnica e discussão. Com os primeiros anos a gente fez com pixel art, que eu vou mostrar em seguida. Eles fizeram GIFs animados com avatares de si mesmo, então eles podiam se imaginar como personagens de jogos e tal. E no segundo ano, a gente fez com vetor. O vetor é uma técnica, né, de desenho, que é uma fórmula matemática, então você consegue editar de uma forma diferente da imagem, né? Não é uma pintura digital, é uma linha, como se fosse uma fórmula. E aí, o vetor a gente fez com decalque a partir de fotos digitais. Então, a gente vai criando camadas e desenhando em cima dessa camada. E a gente usa aqui no Naves somente programas de software livre. Eu acho importante pontuar, que são programas que todo mundo pode baixar no próprio computador sem pagar nenhum tipo de taxa, né? Eu acho muito importante isso, porque traz uma democratização e muitos alunos, inclusive, nem usam computador, porque estavam em casa, então não tinham todas as tecnologias necessárias e aprenderam a fazer esses desenhos em celular, em programas gratuitos, aplicativos de celular. Então, acaba sendo uma atividade bem democrática se o aluno tiver um acesso mínimo a um celular com internet. Pode passar. Então, a gente vai ver agora. Esses são alguns resultados. Então, os alunos pegaram fotos de si mesmos, eles mesmos escolheram, esses são os alunos de segundo ano, e desenharam em cima dessas fotos, a partir, né, das linhas. Pode passar. Aí, esses são os resultados do primeiro ano, são GIFs animados, aqui ficou, alguns estão mexendo aí, então eles fizeram a partir das próprias imagens, ficou bem bonito, bem rico. Pode passar. E aí, essa é a justificativa, né? Por que que a gente faz um autorretrato? Um autorretrato é um exercício de autoconhecimento, de autoestima, de refletir sobre si. Também é uma colagem com composição de elementos, então a parte técnica fica toda contemplada. Por outro lado, foi muito rico para mim, porque eu nunca tinha visto os alunos e tive uma oportunidade de conhecê-los minimamente, ver suas imagens, né, suas fotos, seus desenhos em cima da foto, e refletir quem eles querem ser, trabalhar essa autoestima mesmo. Pode passar. E aí, no final, a gente traz esse debate, né? Uma coisa que eu tento trazer sempre, que são os heróis do cotidiano, quais histórias a gente quer contar. Eu acho que isso é muito importante para o ambiente do jogo e tal. Pode passar. E é isso. Eu acho muito importante assim, que a gente esteja atento, né? Esse contexto global de muitas histórias acontecendo, quais delas a gente quer ouvir, quais a gente quer compartilhar nos nossos projetos. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Uau! Gostado foi pouco. Eu amei, professora. Parabéns. Que trabalho excelente. Tá de parabéns, viu? Trazer para os estudantes temas como autoconhecimento, trabalhar a identidade, a empatia, o planejar, o sonhar, não é? E trazer também a responsabilidade enquanto cidadão tem tudo a ver com a nossa educação integral, Sim. não é? Então, assim, eu fiquei aqui com os olhos brilhando, imaginando tudo que você ia falando. Sim. Muito bom. Inclusive, parabéns, integra, né, viu? com matérias como filosofia, sociologia, artes, né? Tive debates com esses outros professores, a gente agregou em alguns pontos, com colagens e tal. Também tem essa abertura muito grande para a interdisciplinaridade com relação à produção textual, é uma coisa que eu trabalho muito, a literatura, né? Porque aí a gente já prepara também o aluno para uma redação. Então, é um projeto bem legal, assim, espero dar continuidade. E sabendo que esse estudante, né, é um ser, na sua totalidade, está fazendo essa ponte com outras disciplinas, só vem colaborar para que isso seja desenvolvido da melhor forma possível. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pela atenção. Muito obrigada. Tchau. Continuando as apresentações, quero chamar agora os professores Jamerson Monteiro e a professora Cibele Alves.
da EREM, doutor Luiz Cabral de Melo, Metropolitana Norte, não é? Que está trazendo para a gente um projeto com a temática Festival de Arte e Literatura. Assim é o meu Nordeste, aqui é o meu lugar. Pode iniciar. Então, boa tarde, gente. Como a Andrea já nos apresentou, sou professora de língua portuguesa dos segundos anos e terceiros aqui do Cabral. E Jamerson ensina os primeiros anos, né? Língua portuguesa também. Estamos trazendo para vocês nesta tarde o nosso projeto de arte e literatura, que assim é o meu Nordeste e aqui é o meu lugar. Esse projeto ele foi idealizado por nós dois e também teve a coparticipação da professora Manuela Pacheco. Pode passar. Que é a professora de arte. Pode passar, por favor. Que é a professora de arte, que contribuiu bastante para esse projeto, mas ela não está mais no nosso corpo docente. E os participantes do nosso projeto foram todos os estudantes do ensino médio, né? Aqui nós temos os primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Pode passar. Então, com uma abordagem conceitual, né, a gente quis, né, trabalhar com nossos alunos a parte de literatura, da literatura nordestina, e a gente via, né, que, principalmente com os alunos do primeiro ano, eles vinham com muita dificuldade, né, de querer trabalhar a literatura. A gente sabe como é esse processo, né, e a gente queria trazer para os nossos alunos, né, uma forma diferenciada, né, deles viverem essa literatura, né, viverem esses elementos culturais, né. Então, a gente decidiu trabalhar dentro dos 4 eixos da arte, né, para poder ampliar o leque de possibilidades na hora da produção dos trabalhos. A gente trouxe, então, os 4 eixos da arte, né? Dança, música, o teatro e as artes visuais, e para eles desenvolverem esses eixos através dessas obras aí. E as obras, elas foram pensadas a partir da maturidade dos nossos alunos, né? Então, fizemos a divisão pensando nessa maturidade de cada turma, né? Aí, para os primeiros, a gente escolheu trabalhar com Ariano Suassuna, Osman Lins e Patativa do Assaré. Já os segundos anos, eles ficaram com José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Domingos Olim. Pode passar. Aí, por uma questão, né, não só de maturidade, mas também do currículo, a gente escolheu para os terceiros anos, né, as obras de Graciliano Ramos, Euclides da Cunha, João Cabral do Melo Neto e José Américo de Almeida. Ok? Pode passar. Metodologia aplicada. Bom, nosso trabalho foi aplicado em 2 etapas, né? A vivência aconteceu em 2 etapas, né? Na primeira etapa, respeitando aquela condição, né, de maturidade, a gente escolheu as obras e fez um sorteio, né, entre as turmas do primeiro ano, né, com aquelas obras e com alguns eixos temáticos, né? Por exemplo, os alunos do primeiro ano A ficaram com Lisbela e Prisioneiro, o Alta Compadecida, e eles ficaram com os eixos música e apresentação visual. Então, esse processo de divisão, né, foi esse processo de sorteio, né, foi pensado respeitando a maturidade e as obras, mas aí a questão dos eixos temáticos precisavam ser vivenciados. E foi repetido isso com todas as outras turmas dentro da nossa escola. Aí, a partir daí, né, a partir das obras e dos eixos, a gente, como coordenadores do projeto, passou para nossos alunos mais materiais, né, de pesquisa, né, outros tipos de textos, né, outras composições, outras mídias, né, uma vez que eles vão apresentar esse trabalho, né, de forma remota. A gente trouxe podcast, né, a obra propriamente dita, o livro, né, mas a gente também trouxe vídeos sobre as obras, podcasts sobre as obras, né, o máximo de material possível sobre o texto deles, já para que eles se apropriassem bem dos textos e tivessem o contato com esse texto de diversas maneiras, não só leitura, né?
Isso, e até para que eles enxergassem que a possibilidade de apresentação dessa seria N possibilidades, né? Que eles poderiam apresentar de várias maneiras, né? Então, depois disso aí, né? Depois deles embasados e conseguiram, né? Se apropriar mesmo do material, aí a gente vai para o trabalho de culminância, que é o trabalho de compartilhamento das informações. E aí, os alunos apresentam para os outros, né, os resultados do que eles encontraram, né, em forma de projeto, em forma de trabalho propriamente dito. Isso. Pode passar. E aí, com relação à relevância da proposta, né, nós percebemos a importância que foi para os nossos alunos se conscientizar, né, a respeito da língua, como a língua é um elemento essencial na nossa cultura, né? E eles fizeram isso de uma maneira mais leve, porque, como foi dito, que a gente trabalhou os eixos da arte, eles conseguiram desenvolver todo o projeto de uma maneira mais leve a partir do seu olhar para aquela arte, aliás, para aquele texto literário, né? A gente conseguiu desmistificar um pouco que a literatura, né, não está só em ler e escrever, não é só no papel. A forma de expressão deles, né? Não é só leitura, que seria aquele trabalho mais tradicional que nós fazemos também, né? Mas aí, com essa questão, com essa possibilidade, né, deles trabalharem os eixos da arte, eles puderam conhecer a nossa cultura através da literatura e manifestar tudo isso a partir do olhar deles. Pode passar. O público-alvo, né, era o ensino médio, né, todas as etapas, primeiro, segundo, terceiro ano. Pode passar. E como resultado, né, a gente, mesmo conhecendo já a criatividade dos nossos alunos, a gente acabou se surpreendendo que apareceram trabalhos magníficos, né, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? Com o resultado, a gente teve desenvolvimento efetivo, né, da familiaridade com os textos literários, eles conseguiram vivenciar isso, uma vez que tem uma certa dificuldade, um certo travamento dos alunos com relação à literatura, né? E o conhecimento de forma lúdica da nossa literatura, né? A nossa literatura foi usada como fonte para entregar aos nossos alunos elementos da nossa cultura, né? E o reconhecimento da importância desse trabalho, não só para o currículo deles, né, mas também para crescimento pessoal. Exatamente. E aí a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho do resultado desse projeto, e aí a gente separou duas evidências, né? A primeira evidência, vocês vão poder assistir um trechinho, né, da produção deles, que foi Morte e Vida Severina. Eles fizeram, como não podiam fazer uma peça teatral, eles gravaram, né, a encenação, e aí vocês vão ver Morte e Vida Severina. E na segunda evidência, a gente tem a obra de Raquel de Queiroz, que é o 15, né? E aí os alunos do segundo ano, eles ilustraram, desenharam toda a trajetória, tanto a trajetória da autora, como também a obra, o 15. Então, ficou belíssima, assim, os dois, né? Tanto a parte teatral aí que eles desenvolveram, se apropriaram da obra, interpretaram, tanto a ilustração que eles fizeram com desenhos dessa obra aí do 15 de Raquel de Queiroz. Pode passar, ele pode mostrar o vídeo. Acho que ainda tem tempo. Os vídeos. Essa é a ilustração, né, de Raquel de Queiroz. Estou dando para ver o áudio. E aí tem uma narração, né, de fundo, de um dos alunos, narrando cada etapa cada acontecimento, né? E essas ilustrações foram feitas por eles, né, baseado em cada trecho do que ia sendo dito. E é só um pedacinho, né? Porque, infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim para mostrar o trabalho como um todo. Mas foi muito gratificante, né? A gente se sentiu muito satisfeito com os resultados. E é isso, né, Silvia? Surpreendidos também. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto aí. Muito obrigada pela atenção, tá? Gostado, eu amei. Uma produção maravilhosa, vocês estão de parabéns, viu?
trabalhar com elementos do nosso estado, né, da nossa cultura, é sempre bem instigante, porque é uma diversidade cultural que nós temos imensa, né? Mas, no mesmo tempo que é uma diversidade imensa, mas também é uma diversidade muito gostosa. E ver o trabalho deles, a gente percebe como eles se identificaram, como eles foram envolvidos nessa temática. No olhar Muito deles, que é obrigada. diferente do nosso, né? Exatamente. A Sim. apropriação deles mesmo, né? Manifestaram a arte através do olhar deles. Foi muito interessante de ver. Não, eu fiquei aqui imaginando, professora e professor, quando eles tiram aquela ideia de história que está lá no papel, do clássico do papel, como história, e coloca no papel, mas com outra metodologia, através do desenho, através de uma peça que não foi mais... eu vi o trechinho do vídeo do estudante, né? Foi muito rico o trabalho. Parabéns. Obrigado. Obrigada, gente. Se Deus quiser, até a próxima. Até a próxima. Aprendizes. O menino lê o mundo nas linhas da fantasia de ser criança. Ele brinca, sonha, segue livre. Crescer exige mudanças. No trabalho, ele faz o seu olhar enxergar novos horizontes. Esperançar por esse chão faz o seu coração pulsar e despertar a força para trilhar os caminhos. Ele brinca, sonha, luta, segue livre. Vai crescendo o menino que silencia em seus sonhos, vai à fonte. Aprender é chegado o momento. O encontro com a fonte traz alegria ao menino. O futuro nela está, a escola, guardiã da semente dos sonhos, da liberdade, do acolhimento, do crescer com autonomia. Lugar de partilhar, de exercitar o amor, de viver a descoberta que a educação tem poder transformador. Ele brinca, sonha, luta, conquista, segue livre. E o menino se encanta com o poder daquela fonte. Lá, todos são gente e que o futuro a ele pertence. E o menino brinca, sonha, luta, conquista, vibra, comemora, segue livre. Obrigada, Paulo Freire, por nos ensinar a esperançar com alegria, por dar asas às nossas escolas, a nos ajudar a ler o mundo no olhar da criança, do jovem, do senhor e da senhora, que educação é nosso direito, que sonhos são possíveis quando sonhamos juntos, que somos eternos aprendizes, que conhecemos sempre alguma coisa, mas também ignoramos algumas coisas, e por isso é necessário de aprendermos sempre. Sua semente foi regada com amor, e os frutos já são muitos. E enquanto tivermos escola, Freire lá viverá. Agora teremos mais uma apresentação. E eu quero convidar o professor Cleibson, da EREM Bernardo Vieira, que fica localizada na Metropolitana Sul, não é? Isso mesmo, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde também a você. É um prazer imenso estar aqui apresentando esse trabalho, né, essa proposta que foi lançada lá na escola, né, no EREM Bernardo Vieira, localizado lá no centro de Jaboatão, né, Jaboatão Velho, como o pessoal diz, né? Bom, sobre a questão da proposta, né, que foi lançada em sala de aula, eu quis trabalhar justamente o gênero júri simulado com os alunos nas aulas de língua portuguesa, né, já que nos terceiros anos sou professor de língua portuguesa. E nesse momento, quando eu lancei esse gênero do júri simulado, foi também uma forma de trabalhar com os alunos a argumentação, que é tão cobrada, né, inclusive até na prova do Enem, através do texto dissertativo argumentativo, né? E com isso, trabalhando a questão da oralidade para em seguida colocar na parte da escrita esse momento do trabalho do júri simulado. Pode passar, por favor?
Bom, dentro da questão da abordagem conceitual, né, o gênero júri simulado, ele se destaca aí por ter dois elementos importantes, né? O primeiro é os movimentos retóricos, né? Ou seja, quando ele traz lá toda essa questão da constituição da totalidade do gênero, né, em si, e o segundo é a questão dos mecanismos linguísticos, né, quando ele traz essa questão da relação lógica e semântica entre os argumentos e a temática que está sendo trabalhada dentro dessa proposta do júri simulado, né? E com isso acaba trazendo esse estímulo da prática da oralidade, né, e traz uma inovação também para a sala de aula e como um fator também decisivo nessa questão da aptidão linguística que o próprio indivíduo, que o próprio aluno, ele tem naquele momento ali presente na sala de aula e até no seu contexto social, né? Então, aí eu trouxe também até uma questão de uma citação de Castilho, né, que ele diz que a língua é como uma atividade social, ou seja, é por meio dela que veiculamos as informações, né? E justamente isso se deve por conta da maleabilidade da língua portuguesa, né? Além disso, ela é super variável, né? Então, a gente traz aí essa questão das variações linguísticas, né, associadas a essa questão das práticas sociais. Pode passar. Bom, dentre as metodologias aplicadas, né, eu trouxe aí uma metodologia de uma forma construtiva, até inclusive como o nosso querido Paulo Freire, né, ele traz justamente nas suas obras, dando um olhar, dando ali um entendimento, né, para os professores, para os docentes, justamente de conduzir nas suas aulas essa construção do saber do aluno, né? Então, com essa construção do saber, ele traz aí essa questão do papel do professor, do docente mediador, né? Então, o professor ele começa a trabalhar ali naquele momento da sala de aula, que foi o que foi feito, né, com os alunos da Bernardo Vieira, né, trazendo aí toda essa questão de como deveria ser feito esse júri simulado, né, e trabalhando também a elaboração dos próprios argumentos dos alunos que assumiram ali as funções de juiz, né, de advogado de defesa, ou advogado de acusação, quem fazia parte do júri, né, quem fazia parte lá como réu ou a ré, né, como as testemunhas, que é a constituição realmente do gênero júri simulado, e trouxe também uma temática que é tão vivenciada, né, que ainda persiste, né, com números, índices horríveis, né, no Brasil, que é a questão da violência contra a mulher, né, e trouxe aí para os alunos esse momento de ele pensar como ele, né, exerce o papel dele como cidadão dentro da sociedade, né? Sobre a questão das metodologias aplicadas, né, essa estimulação da prática da oralidade também ela condiz com a associação do que a gente observa, por exemplo, nos descritores, né, presentes ali na prova do SAEP, do SAEP, como, por exemplo, o descritor 12, né, que traz lá essa questão da finalidade do gênero. Né? Então, para quê? Né, qual é a finalidade do gênero júri simulado? Né, do D7, quando ele traz lá essa questão da associação de teses e argumentos, né, que são encaixados no momento ali da simulação do júri, o D13, né, que traz aí essa questão das marcas linguísticas, né, qual o tipo de língua que eu vou utilizar, será que é a língua padrão, será se é a língua informal, né? Então, tudo isso ali, ele está meio que encaixado com esses também os descritores que são tão trabalhados nos terceiros anos, tá? E por isso, né, justamente, a língua ela é realmente aí, como a gente fala, adaptável, né? Dentro da relevância da proposta, a prática pedagógica ela foi empregada aí pelos alunos, né, como um elemento importante na construção deles para trazer essa questão do papel cidadão e foi uma proposta tão interessante, tão bem executada pelos alunos que eles acabaram gostando e querendo cada vez mais essa prática da oralidade, né, tentando trabalhar novamente essa questão do júri em outras aulas, porque eles amaram. E também, pode passar, por favor, traz também essa questão do protagonismo, né, que é tão visado dentro dos documentos, né, curriculares
do Brasil, do nosso estado, né? Dentre o público-alvo destinado para esse trabalho foram os alunos dos terceiros anos das turmas C, D, E e F, que são as turmas que eu leciono, né? Tanto no turno da manhã como no turno da tarde. E cada uma delas trouxe um papel excelente, trouxe uma execução maravilhosa desse gênero. Dentre os resultados, né, como eu havia falado anteriormente e reforçando, né, os alunos eles perceberam como é importante argumentar, né, como a argumentação ela está ali presente no nosso dia a dia, né, e também como ela está associada nas nossas buscas pelos nossos direitos, pelos nossos deveres, e também começaram a perceber que estudar a linguagem não é uma coisa difícil, né, como eles acabam trazendo, estudar linguagem, estudar português, a língua portuguesa é complicado porque é cheio de regras, de exceções, né, quando traz aí essa questão mais linguística, mas em si eles conseguiram ali perceber que podem sim, né, estudar linguagem, estudar a língua portuguesa de forma mais prazerosa, né, e conseguindo atingir esse objetivo que foi dado ao gênero, né, trazido para a sala de aula, que foi o gênero júri simulado. Pode passar. Bom, dentre as evidências, né, seria maravilhoso ter trazido aqui um trecho para vocês do vídeo, né, de como foi essa questão do júri simulado, mas aí, infelizmente, os vídeos não deu para salvar, mas de evidências eu trouxe aí justamente esse mural de fotos, quando houve realmente essa prática do júri simulado para os alunos dos terceiros anos C, D, E e F. Pode passar. Pronto, e aí são as referências em relação a toda essa pesquisa do meu trabalho. Obrigado. Professor, quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor fez, a sua explanação foi maravilhosa. E, assim, trabalhar com metodologias, trazendo o aluno, se fazendo pertencente daquela dinâmica, isso é muito legal, porque ele toma o posicionamento agora não só de ouvinte, mas um posicionamento ativo, onde ele é protagonista, né, daquela situação. E o indivíduo em si, ele se sente, vamos dizer assim, importante, né? Quando eu me coloco, quando uma pessoa para me escutar. Então, assim, eu acredito que verdadeiramente o júri foi bem instigante e deixou nos alunos aquela vontade de experimentar outras coisas, não é? Vou chamar agora o professor Emanuel Arthur, da EREM Severino de Andrade Guerra, Vale do Capibaribe, Limoeiro, que vai estar trazendo para a gente o seu trabalho com a temática 100 anos de Paulo Freire e 40 anos da Biblioteca Paulo Pessoa Guerra. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora. É um prazer enorme poder compartilhar uma experiência nossa, aqui da EREM Severino de Andrade Guerra, e eu, esse ano, estou como coordenador de biblioteca, e tive a missão, né, inicialmente, antes de vivenciar esses dois projetos, tanto de Paulo Freire quanto os 40 anos da biblioteca, fazer uma revitalização da nossa biblioteca. Há alguns anos, a nossa biblioteca estava parada, com acúmulo de livros, os alunos pouco participavam. Então, quando eu me deparei com essa missão de ser coordenador de biblioteca, eu tive essa missão, eu tive essa preocupação, antes de vivenciar os projetos, criar um espaço que eu chamo de universos, né? A biblioteca ser universos para que o aluno se sinta à vontade. Pode passar, por favor. Esses foram os nossos projetos, né, que eu escrevi.
o centenário de Paulo Freire e os 40 anos da biblioteca. A gente colocou como público envolvido todos os estudantes, porque pensamos também em ações que pudessem contemplar os alunos que estavam de forma remota, e também como público-alvo os professores, alunos, a comunidade escolar, porque como a biblioteca fez 40 anos esse ano, e aqui em Machado só existe uma escola do estado, então basicamente todas as pessoas passam por aqui e têm histórias para contar, né? São 40 anos contando histórias. Então o nosso grande desafio foi harmonizar os 100 anos de Paulo Freire com os 40 anos da biblioteca, mas antes fazer essa revitalização. Pode passar. Então, no primeiro momento da metodologia nossa, né, quando eu cheguei aqui, então a primeira ação foi reunir alguns alunos, né, que estavam escalonados, para que a gente pudesse fazer uma conversa e assim poder dar uma cara nova para a biblioteca. Como eu falei, criar universos, né, universos em que o aluno pudesse ver em cada cantinho um pedacinho que ele se sentisse à vontade, que a biblioteca fosse um lugar que seja, de fato, o coração da escola, mas que o aluno venha por atração, ele venha para fazer a leitura, que venha para descansar, que venha para criar seus projetos, que venha para fazer suas poesias, que venha para descansar. Então, pensando nisso, colhendo as sugestões dos nossos alunos, eles sugeriram as pinturas artísticas. Criamos também uma biblioteca de cordel dentro da nossa biblioteca, né, porque todos os anos nós temos o Festival Multicultural de Cordel, e esses cordéis produzidos ficam aqui na escola. Então, nós criamos uma biblioteca de cordel. Fizemos também um resgate histórico do nosso patrono, que até então nós não tínhamos nossa biblioteca, a foto dele ou a história. E uma das coisas que eu achei mais interessante foi que eles pensaram em criar a Liga Estudantil da Erenzag, que são avatares para cada disciplina, e esses avatares, eles tanto decoravam a escola, como também seriam usados nas redes sociais da escola, para interagir com os alunos, para interagir com os professores, para enfeitar os painéis. Pode passar. Depois, aí está a nossa biblioteca decorada. Então, cada cantinho desse foi pensado para os alunos, toda colorida. Aqui, a parede pintada com livro aberto, nós temos ali o nome da biblioteca, com LED. Um aluno sugeriu fazermos uma nuvem de origami, de tissurus. Nós fizemos essa foto do meio, esses dois armários, é a biblioteca de cordel, toda recheada de cordéis dos alunos. Então, cada espaço desse, a gente pensou, o aluno vai se atrair por alguma coisa e que ele venha. E graças a Deus, o número de alunos cresceu bastante, que vinham aqui buscar livros, fazer suas leituras, a criação de projetos. Nós também fizemos parcerias com bibliotecas aqui da regional, criamos o primeiro projeto da biblioteca voltado para a mulher, no Dia da Mulher, fizemos um intercâmbio virtual no Dia da Mulher. Então, a partir dessa revitalização, nós podíamos agora, de fato, iniciar o próximo projeto. Pode passar. Pronto, aí tá os nossos avatares, né? Só temos 4 até então. Eles fizeram umas enquetes na internet e elegeram esses 4, ainda tem mais que eles estão fazendo. Eles escolheram as características físicas, o tamanho, para cada disciplina que representaria. Nós temos aí o de língua portuguesa, o de física, o biologia e química. Os outros ainda serão construídos. Pode passar. Bom, aí quando nós fomos pensar no projeto Paulo Freire, nós fizemos uma parceria com os professores de linguagens. Nós convocamos esses professores e pedimos para eles que pudessem interagir nas suas aulas, tanto nas aulas remotas quanto nas presenciais, materiais que pudessem contemplar tanto a vida de Paulo Freire, como também curiosidades da nossa biblioteca, né? Então, alguns professores sugeriram a confecção de cartazes, nuvens de palavras, banners sobre obras de Paulo Freire, que infelizmente na nossa biblioteca nós não temos obras de Paulo Freire. O professor de Educação Física fez uma ação chamada As Cores do Conhecimento, que é unindo ações de educação física com os pensamentos de Paulo Freire, e também a confecção de materiais resgatando pessoas daqui de Machado que tiveram suas vidas mudadas graças ao poder da educação, graças ao poder da leitura, graças ao poder de uma biblioteca, de uma escola. Pode passar. E aí nós temos alguns exemplares, algumas fotos dos professores em atividade com os alunos, né, fazendo, tanto debatendo sobre a vida e obra de Paulo Freire, como também trazendo curiosidades da nossa biblioteca. Nós descobrimos, por exemplo, que a nossa biblioteca ela é um ano mais velha que a nossa escola. Ou seja, quando a nossa escola foi criada, tornou-se do Estado,
a biblioteca já existia há um ano, quando era do município. Então, tinha algumas curiosidades, alguns fatos que os alunos não sabiam e que nós fizemos esse resgate. Então, sempre unindo Paulo Freire numa aula e a biblioteca na outra. Pode passar. Paralelo a isso, a biblioteca também fez algumas ações, né? Fizemos a Semana da Gamificação Paulo Freire, que foram jogos, né, na biblioteca, e também pela plataforma do Wordwall. Fizemos o Cine Paulo Freire Educação, confeccionamos cartões pop-up sobre os livros de Paulo Freire e também oficinas de cordel. Pode passar. Bom, lá em cima é o exemplar da gamificação aqui que nós fizemos na própria biblioteca. Fizemos uma trilha, em cada casinha nós tínhamos uma logo ou da biblioteca ou então Paulo Freire. E em cada casinha dessa tinha uma curiosidade, tinha uma pergunta sobre Paulo Freire ou sobre a biblioteca. E assim, a turma que vencesse ganharia um prêmio. Na verdade, todo mundo ganhou, né? E para aqueles alunos que não estavam na escola, que estavam de maneira remota, que não podiam participar, que estavam híbrido, nós utilizamos o Wordwall e fizemos um quiz, e os professores de linguagens enviaram para esses meninos, eles responderam, e posteriormente esses meninos tiveram essas questões debatidas, esclarecidas pelos professores. Na parte de baixo, nós fizemos o Cine Educação Paulo Freire, que foi, mostramos vídeos, relatos, filmes de pessoas que tiveram suas vidas modificadas graças ao poder da educação, graças à educação, graças à leitura. Posteriormente a isso, os alunos confeccionaram poesias, né, sobre o poder da educação. Pode passar. Esses são os cartões pop-up. Como nós não temos livros de Paulo Freire, então nós fizemos esses cartões, né, que dentro tinham palavras-chave dessas obras de Paulo Freire e algumas citações, e a capa era justamente a capa do livro de Paulo Freire, que a gente expôs esses cartões no dia da culminância. Aqui embaixo os meninos estão expondo, e do lado aqui nós temos os cordéis também que nós fizemos sobre Paulo Freire. Pode passar. Bom, aqui é a culminância. Nós marcamos uma culminância para fazer uma festa de aniversário, tanto para a biblioteca quanto para Paulo Freire. Então, aqui nós fizemos, primeiramente, temos ali um jogral, os meninos confeccionaram sobre a importância e o poder da biblioteca, né, o quanto ela é o coração de uma escola, o quanto ela deve ser atrativa para um aluno, né, o celeiro de projetos, de ações. Na segunda imagem, nós temos uma aluna fazendo um relato do quanto a leitura, do quanto o poder da escrita libertou, né, ela enquanto ser social. Na parte de baixo, nós temos um aluno fazendo uma apresentação do banner sobre as obras de Paulo Freire. Isso aqui fica na parte externa da biblioteca. Na parte de baixo, nós temos essa senhora, nós trouxemos uma das bibliotecárias, né, desses 40 anos, que contou para a gente suas experiências, suas histórias. Nós também fizemos, nesse mesmo dia, um resgate dos outros bibliotecários da escola, e essa bibliotecária, Nauzira, ela falou sobre a importância da educação, a importância de Paulo Freire para a nossa escola, para a nossa educação, para o ser humano, para o ser social. Nós fizemos aqui uma placa, né, a placa para poder mostrarmos o nosso patrono, quem é o Paulo Pessoa Guerra, uma história. Então, agora os meninos têm essa questão da identificação, do pertencimento, além da decoração toda em volta, eles sabem agora quem é o patrono. Pode passar. E, para finalizar, nós temos mais amostras. Então, nós temos ali, naquela primeira foto lá de cima, um desfile literário. Alguns alunos, ao longo desse ano, eles vinham lendo os livros. E, então, sugeriram fazer um desfile literário, que era um desfile, como se fosse um desfile de moda, só que, ao chegar lá no final da passarela, eles contavam resumidamente o que aquele livro trazia. Então, aquilo aguçava os outros alunos a também querer fazer a leitura. Tivemos também músicas, cânticos, né? E embaixo nós temos, na parte aqui direita, a nossa família de professores que também participaram, que também participou, e do lado esquerdo, nossos alunos. Então, de maneira direta ou indireta, tentamos abordar, atender todos os alunos, né, que pudessem contemplar essas datas marcantes, tanto os 40 anos da nossa biblioteca, como também os 100 anos de Paulo Freire. Pode passar? E aí estão dois nossos avatares. Muito obrigado. Parabéns, professor. Que visão maravilhosa.
essa junção de Paulo Freire com a biblioteca. Tem tudo a ver, né? Educação é isso, né? E os avatares, amei. Olha, está de parabéns. A biblioteca deu gostinho de ir aí visitar. Venha. E ler. Linda, ficou linda. Vocês todos estão muito, mas muito de parabéns, assim. Trabalho show. Até mais. Até mais. Muito obrigado.